Rádio Torta, celebrando e discutindo vivências lésbicas. Esse programa foi gravado em 22 de julho de 2017 no Brejo das Flores, espaço autônomo lésbico na zona norte de São Paulo. Estivemos ativas entre 2016 e 2019, com diversas atividades voltadas principalmente para as lésbicas. Estamos retomando esse projeto de Rádio Sapatão agora, em abril de 2020, para continuar visibilizando vivências lésbicas. Resolvemos relançar esse programa, em que entrevistamos a querida Gabi Stamira, porque achamos que esse tema ainda é muito relevante em nossos meios. Nesse programa, além da Gabi falar da sua experiência enquanto lésbica e vivência, debatemos juntas sobre afetividade entre mulheres e amor romântico. Nesses tempos de afastamento, por conta da quarentena, por conta da pandemia que a gente está vivendo, achamos importante retomar esse canal de visibilidade das nossas vivências e questionamentos, pensando nisso mesmo, né? Na impossibilidade de estarmos juntas nesse momento. Vamos nos fortalecendo e cuidando uma das outras na medida do possível. Bora, sapatão! Começamos então aqui o nosso primeiro podcast do Brejo, que a ideia é a gente conversar sobre lesbianidade, sobre as nossas vivências, sobre as nossas políticas, e convidando sempre uma lésbica para trocar ideia com a gente, falar um pouco sobre ela. E hoje quem a gente chama aqui é a Gabi Stamira, uma amiga nossa que topou fazer isso primeiro. Valeu por ter colado com a gente fica muito feliz de receber. Eu acho que a gente pode apresentar um pouco o que é a casa. Quem tá falando aqui é a Cibele, moradora do Brejo. Eu sou a Pamela, também sou moradora do Brejo. O Brejo é uma casa coletiva onde 6 lésbicas moram. A ideia é, para além da moradia, a gente se organizar politicamente e abrir a casa para fazer atividades e rodas de conversa e pensar nossa lesbianidade, pensar as questões que são importantes para as mulheres no geral e principalmente para as lésbicas. Aqui rola roda de conversa, oficinas, sarau, som. E é isso, é uma casa coletiva de lésbicas autônomas. Bom, e aí a gente vai dividir o podcast em 2 partes, que a primeira é mais para perguntar para a Gabi algumas coisas, para ela se apresentar, falar um pouco sobre ela. Depois a gente vai trocar uma ideia, mas coletivamente assim. E que a gente pensou o tema de hoje para a gente falar sobre afetividade entre lésbicas e tudo que pode envolver esse tema. E aí, não sei, para começar, Gabi, se você quiser falar um pouco sobre você, de uma forma geral, e a gente vai perguntando assim, junto, algumas coisas que a gente já preparou. Beleza. Oi, gente. Eu sou Gabriela, eu tenho 31 anos e... Enfim, não vou ficar falando essas coisas de profissão, de nada. Eu sou uma lésbica branca que me reconheci lésbica há mais ou menos 2 anos. Foi um grande período na minha vida de heterossexualidade, né? Eu fui experimentar ficar com uma mulher, já tinha 27 anos. Aí ainda teve mais uns 2 anos aí de eu entender isso, né? Como é que isso... Eu digeri isso tudo e até eu me assumir com 29 anos. E desde então eu também tô na militância lésbica e acho importante a gente conversar sobre as nossas questões, né? E essa questão da afetividade mesmo, que a gente vai falar mais tarde, é uma questão que eu acho muito importante, porque envolve o nosso cotidiano e eu acho que é um dos lugares em que a gente consegue mexer mais, assim, e que a gente pode transformar alguma coisa, talvez. Acho que a primeira você já respondeu, que era que a gente perguntou como e quando, né? Você se compreendeu enquanto lésbica, né? Sim. Que acho que muitas mulheres se compreendem lésbicas, né? Depois, assim, na vida, por justamente isso, né? Toda a heterossexualidade que a gente vive, né? E aí, eu queria que, se você quiser falar sobre o que é a lesbianidade pra você, o que isso significa, o que mudou pra você. Sim. Então, eu acho que ser lésbica é amar mulheres, né? E aí, com isso, quando a gente percebe que a gente sente alguma coisa por mulheres, assim, e quer viver isso completamente, é bastante complexo dentro da nossa sociedade, né? É nadar contra a maré, assim, numa sociedade que a gente vê que os homens são idolatrados, né? E que as mulheres são odiadas, assim, que a gente é
nosso corpo é moldado, até no nosso corpo, né? Ele é moldado pra ser de um jeito. A gente, nada do que é natural numa mulher é aceito, né? Então, a gente nem a gente se aceita direito, né? Então, eu acho que ser lésbica é um reencontro consigo mesma, é encontrar um amor próprio e um amor às outras que são iguais, né? A gente, é o amor, aquela coisa do amor ao próprio reflexo, né? Também. E é uma luta diária também contra o ódio, né? Da sociedade a essa condição, né? Essa existência lésbica nossa, que parece tão ameaçadora, assim, né? Pro patriarcado. Enfim. E daí a gente queria saber, assim, no seu caso específico, né? O que você acha que mudou antes e depois na sua vida, desde que você se compreendeu? Então, muda muita coisa, né? Acho que mudou tudo, assim. Muda todas as amizades, né? E eu acho que também passei por processos de mudança em outras áreas da vida, de profissão, de cidade, muitas coisas ao mesmo tempo também. E nesses últimos anos, mas é muito louco ainda. Acho que ainda tô meio perdida nisso tudo, ainda tô entendendo isso tudo. E o que muda, assim, a gente percebe, assim, no dia a dia é os olhares das pessoas, como a gente é tratada, né? Tipo, eu nunca fui a pessoa extremamente feminilizada, mas eu me feminilizava mais, assim, antes, né? De conhecer o feminismo e de conhecer, de me assumir lésbica, né? Então, a gente vê uns olhares hostis e, assim, quanto mais você parece lésbica, né? E eu acho que eu também fui sentindo mais medo também de me colocar, de sair na rua e de enfrentar os olhares e tal, e sei lá, e é o que a gente tava conversando antes, né, de gravar, tipo, as amizades mesmo, né, você começa a repensar. Quando a gente volta a nossa afetividade para mulheres, a gente também precisa encontrar esse outro lugar, outras pessoas, outras amizades, enfim, não dá mais, você não consegue mais conviver no meio hétero, assim, simplesmente. E construir sua afetividade assim, né? Não dá. Então muda muita coisa. Pode crer. Não sei, a gente tinha pensado também, se você se lembrar de alguma, às vezes não necessariamente aconteceu isso, né? Mas de uma mulher, de alguma lésbica que... Eu acho que ou que você leu também, ou que você se inspirou, né? Que você conheceu, não precisa ser alguém lá de longe, alguém da sua família, né? Enfim, qualquer pessoa. Mas se existiu, ou tem alguma mulher lésbica que você acha que te inspirou de alguma forma, assim, a pensar sobre esse amor entre mulheres? Então, eu não me lembro, assim, antes de me assumir. Quando eu me assumi, eu conheci muitas lésbicas, assim, e ainda mais no meio político, e todas elas me inspiravam muito, assim, e me inspiram até hoje. Mas antes, assim, eu acho que justamente um dos problemas, assim, né, de eu ter ficado na heterossexualidade compulsória há tanto tempo era justamente a falta de referência. Eu não tinha referências, e eu acho que tinha além de tudo, eu acho que toda mulher que assim, se ela não dissesse que ela é lésbica, por exemplo, a Cássia Eller, cara, tá na cara pra todo mundo, mas ela não dizia pra mim, ela não era, entendeu? Não tinha visto ela beijando ninguém, tipo, eu também não ficava acompanhando a vida dela. Não sabia que ela era casada e tal. Então, não sei, sabe? Eu acho que não tinha essas referências. Não tinha antigamente, antes de eu conseguir me assumir. Eu acho que hoje em dia eu tenho referências lésbicas, muitas, e faço questão de ir atrás, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que justamente foi bem determinante, assim, pra não ver a lesbiandade como uma possibilidade. Então eu segui o caminho que havia, sabe? Seguir aquele caminho que já era pré-determinado pra mim. Eu sou uma mulher, eu tenho que ficar com um cara. Então, eu acho que eu só fui seguindo. Então, não via mesmo essa possibilidade. Então, não sei se eu tinha alguma referência, assim, antes, né? Alguém que me inspirasse antes. Não me vem ninguém à cabeça. Pode crer. Não por acaso.
Mas enfim, nem tipo pessoas próximas também. Infelizmente não tinha. Não tinha mesmo, nem na família. Sou a primeira. Nem gay que eu saiba. Da minha família. Eu também. Que você saiba. Que eu saiba. Isso que é foda, né? Nem sapatão, nem lésbica na minha família. Sou a primeira. Mas quem sabe que, né, a gente não inspira os próximos. Sim. Nossa, Tomara, né? Né? Mas aí você, tipo, foi um processo tão bem seu com você, assim. Não teve, tipo, você começou a conhecer pessoas e tal. Foi, tipo, uma coisa bem de você refletir com você, assim, sobre isso, então. Então, tipo, eu acho que tinha já alguns desejos reprimidos que eu não levava eles a sério, sabe? Tipo, eu já tinha ficado, assim, afim de umas minas, mas, assim, eu não levava a sério aquilo, não deixava aquilo fluir e nem imaginava em colocar isso na realidade, sabe? E, então, nem no pensamento deixava fluir, assim, não deixava, sabe, a imaginação... Ai, não deixava, simplesmente cortava. Só que aí rolou uma vez de uma mina, tipo, me beijar do nada, gente. Foi muito nada mesmo. Que da hora. E aí... Obrigada. Mas eu acho que eu já tava inclinada, assim, mas foi bem do nada mesmo, assim. Eu fiquei surpresa, mas eu gostei muito de ficar com ela. Mas ao mesmo tempo, assim, demorou pra eu conseguir ficar com outras meninas. Eu acho que... Eu tava até conversando sobre isso com uma amiga. Sobre essa menina, a primeira menina mesmo, que eu fiquei. Que foi curioso, assim. A gente dormiu junto. E aí a gente ficou o dia inteiro juntas. E aí tava tudo aquele amor. Ai, que lindo, tudo lindo. E aí, aí a gente não se viu mais. Cada uma foi pra sua casa. A gente não se viu por uns dias. Eu sei que eu dei uma gelada nela. Eu acho que isso foi tipo um medo, né? Uma lesbofobia, assim mesmo, internalizada. E aí eu fui me afastando dela. E as outras vezes, a gente ficou outras vezes, eu e ela. Mas foi tipo em situações assim, a gente tá num rolê. E aí acabava ficando. Mas não demos continuidade como parecia que ia dar, sabe? Parecia que ia rolar alguma coisa, assim. Mas eu acho que eu peguei, tipo, dei uma afastada, assim, primeiro, né? No primeiro momento. E aí até ficar com a segunda menina, mas aí eu já comecei a ir atrás, entendeu? Eu falei, não, agora eu quero. Só que também foi difícil, porque eu também andava com muita gente hétero, não sabia quem que era lésbica e quem não era. Tipo, tava no meio universitário também, muitas meninas parecem lésbicas e não são. Tipo, né? Tipo, visualmente e tal. Não sabia quem era, quem não era. Não tinha muita habilidade social, assim, também. Então, demorou. Então, aí foi um processo... E aí foi um processo interno, aí foi eu pensando comigo mesma, né? Daí eu falei, não, mas eu gosto, gostei muito, quero ficar com mulheres. Aí eu comecei a pensar, tá, mas e aí, eu gosto de homem ou não? Que aí já foi uma coisa mais complexa, aí eu fui percebendo também, ao mesmo tempo que eu comecei a ter lembranças de desejos reprimidos por mulheres antigos, eu também comecei a lembrar de alguns condicionamentos que eu tinha em relação a, tipo, estou sozinha, solteira, eu preciso olhar para as pessoas, preciso olhar para esses homens, preciso achar um homem. Então eu tinha alguns condicionamentos também, de certa maneira, mas eu me relacionei com vários caras. Não, daí, tipo, depois eu tive esse processo interno todo e aí comecei também e foi ao mesmo tempo que eu fui tendo mais contato com o feminismo, e aí fui lendo teorias lésbicas. Aí comecei a ler algumas coisas. Eu não lembro exatamente em que lugar que eu li, mas eu li essa frase que dizia: toda mulher pode ser lésbica. Eu falei, nossa, sim, eu posso ser lésbica. Tipo, eu sinto que eu gosto e o que eu quero e que não tá sendo legal pra mim quando eu fico com os caras, não tá sendo da hora, não tô bem. E é uma decisão que eu quero tomar na minha vida, sabe? Também não tô aqui também de brincadeira. Eu quero, tipo, quero arcar com as consequências. Eu quero isso pra minha vida. E aí pensei bastante e falei, não, é isso, sou lésbica e pronto. E consegui, né, colocar um limite, porque eu acho que pra mulheres que já se relacionaram com homens, elas sabem que
é muito difícil colocar limites para homens e como eles são invasivos e como eles... Que muitas vezes você ficar com um cara e você, né, é muito mais ele queria do que você, às vezes. Ele que comanda a situação muito mais do que você, né? Uhum. Então, eu vi que eu podia estabelecer esse limite de uma maneira mais firme e que isso ia me fazer bem, me fez muito bem e eu tô feliz e eu acho que é isso mesmo. Uhum. E pronto. E a última coisa que a gente pensou pra perguntar pra você é o que a que eu acho que você já falou bastante também, mas acho que focado agora, no que a lesbianidade tem a ver com política pra você. Então, a gente vivendo no patriarcado é revolucionário amar a mulher, né? Amar mulheres, se amar, né? E conseguir construir amizades sólidas entre mulheres, sem rivalidade. Eu acho que é isso que tem a ver com política e tem... Acho que é isso. Meu nome é Rafa, eu tenho 20 anos, moro em Itaquera, sou sapatão. Nasci assim, né? Eu me entendi, eu tinha acho que uns 8 anos, que eu não gostava de meninos. E eu me descobri, acho que foi nessa idade. Aí eu me assumi, acho que foi com 13 anos com minha mãe. Aí aceitaram de boa, entendeu? Olha, positivo muitas coisas, né? Agora negativo é a violência que a gente sofre no decorrer do dia, decorrer do ano, a gente corre muito perigo, né? Muito violenta. Rolê sapatão é maravilhoso, cara. A gente bebe, conversa, tem segurança uma com a outra. Isso que é o ponto bom. É isso. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Nessa segunda parte a gente pensou em falar, né, essa parte que a gente fala de um tema específico, de acordo com a mina que a gente convidou para falar. E a gente chamou a Gabi para falar de afetividade lésbica e como, né, vários entraves e questões que impossibilitam ou possibilitam a afetividade. A gente queria começar falando de que, né, isso é um assunto que a gente tem falado no Brejo. Umas semanas atrás a gente fez uma roda de conversa, acho que faz um mês já, uma roda de conversa sobre relações exclusivas e não exclusivas entre lésbicas. E um pouco mais recentemente a gente fez um grupo de estudos sobre amor livre, que era um texto de uma mina lésbica brasileira, sobre relações não exclusivas.
é um tema que a gente tem tratado bastante aqui na casa e a gente até levantou alguns pontos, né, sobre ciúme, sobre amor romântico, sobre cuidado coletivo, responsabilidade afetiva. E que no final das contas a gente levantou esse debate não no intuito de priorizar ou uma relação exclusiva ou não exclusiva como sendo um caminho, assim, é mais pra gente levantar e pensar quais são as formas que a gente tem se relacionado e qual é a forma e quais outras formas que poderiam ser melhor do que essa que a gente que a gente aprendeu que é uma relação, né? Enfim. Entendendo que a gente tá no patriarcado, entendendo que a gente tá sob o regime capitalista e que todas as nossas relações são moldadas a partir dessas lógicas, né? Que não são as melhores lógicas pra gente, assim, mas que elas são interessantes, são um sistema que nos domina. A gente pensou em começar falando sobre o amor romântico, né? E como ele, né, a gente entende que ele é uma forma de manipular as mulheres, né? Sim, eu acho que sobre romantismo, né? Eu acho que o romantismo é o que permeia todas as nossas relações, sejam abertas ou não, né? E quando a gente fala romantismo, na verdade, vem muitas coisas na cabeça, né? A gente pode pensar em um jantar à luz de velas como romantismo, mas a gente pode pensar mais como uma ideologia permeando as nossas relações, porque ela é uma ideologia que ela vem da literatura, né? E ela tá em todas as representações, todas as histórias que a gente ouve por aí, né? Assim, se a gente for pensar que uma história, a função primordial de uma história era passar algum ensinamento, né? A gente tem histórias ainda hoje passando ensinamentos, né? E antigamente, as histórias antes do romantismo, né? Do que é chamado de romantismo na literatura e nas artes, as histórias elas tinham um sentido mais comunitário. Elas tinham uma função, né? Elas tinham mais uma função didática do que uma função de entretenimento e de deleite, assim, estético. Não tinha tanto isso, era mais uma função mesmo, uma utilidade, né? Tipo, por exemplo, uma história que contava, por exemplo, a origem da mandioca. E daí, nessa história, ela não contava só... Não é só um mito de como surgiu a mandioca. Nessa história, geralmente, tinha alguma indicação de como plantar, em que época do ano, em que lua, em que, sei lá. Enfim. Então, tinha algum ensinamento, né? Tinha alguma utilidade. E, além disso, tinha outras histórias em que, mesmo em que haviam heróis, o herói ele acabava representando a comunidade, né? Sendo aquele, tipo, numa tragédia grega, por exemplo, um governante que ele dá o rumo daquela comunidade, por exemplo. E aí, com o romantismo, começam a ter histórias pessoais, individuais. Tipo, histórias de amor mesmo, ou histórias de sucesso profissional, ou não, né, ou fracasso. Enfim, mas histórias muito pessoais, né, histórias individuais mesmo. E isso tem muito a ver com um momento histórico, né, de revolução industrial, em que esse individualismo ele é importante pro capitalismo, para que a gente não se veja como coletividade e não consiga se mobilizar, né? Não se juntar com o outro, ver que o outro está sofrendo a mesma coisa que eu e se juntar com ele. Se eu falo só das minhas aventuras amorosas, assim, eu não estou falando da minha realidade política, da minha realidade, né, diária, cotidiana. Então, o romantismo ele tem essa ideia de indivíduo, que pode ser representado também por uma família, porque o núcleo familiar ele funciona dentro da sociedade como se fosse um indivíduo, né, de certa maneira. Ele tem essa função para o capitalismo, né, e para o patriarcado. Para o patriarcado, assim, daí na questão das mulheres, a gente vê que, assim, a mulher é a operária do operário, né? Alguém já disse isso, que eu não lembro quem foi. Pode crer. E
o amor romântico também é essa idealização de você idealizar um homem, né, o seu amor, o amor da sua vida, idealizar a maternidade, idealizar a vida, assim, a devoção a uma outra pessoa, na verdade para você aceitar que você tá a fazer esse trabalho todo doméstico de graça, né? É nisso que eu acho que o romantismo é isso, é toda essa... eu acho que é ideologia a palavra mesmo, né? Que permeia todas as nossas relações, né? E que é tão funcional, assim, tão útil, assim, pro capitalismo e pro patriarcado, né? E aí, eu acho que a gente pode falar de como se manifesta, né? Daí, no dia a dia, daí o romantismo. Sim. Que daí é a idealização da outra pessoa, ter a posse da outra pessoa, né? Principalmente, né, no caso do homem em relação à mulher, né, na heterossexualidade. Eu fiquei brisando agora de como o lance do amor sem fronteiras também é um passador de pano até para essas questões, né, de coletividade ou de individualidade, porque a gente se apaixonar e você se apaixona por uma pessoa que não é da sua classe social, e você se apaixona por uma pessoa que te faz mal, e você se apaixona por, né, esse lance de amor e ódio também é um lance muito de individualizar o amor como se fosse uma coisa inata, né, e que é possível você amar uma pessoa que te odeia, ou que te faz mal, ou que faz mal pra sua comunidade, ou que, né, como é um passador de pano até pras guerras que a gente tem internas, né? De classe e de gênero e de tudo. E que é importante a gente pensar que o amor, ele é construído, né? O nosso querer é construído e que a gente não magicamente só, por exemplo, eu como mulher branca, tendo me relacionado com mulheres brancas, né? Majoritariamente na minha vida, não é um acaso isso. Né? E porque o amor, ele tem cara, né? Ele tem sexo muitas vezes, e que a gente constrói a nossa afetividade e por quem a gente se encanta, ou sei lá, por determinadas pessoas, né? Então acho que a heterossexualidade faz a gente direcionar o nosso afeto a homens, né? A branquitude faz a gente admirar pessoas brancas, tudo isso, assim, né? E essa romantização, essa ideologia patriarcal, que é o amor, né? É isso, né? Tem cara e tem... E pensando, só mais uma coisa que eu acho que é importante colocar também, que em relação a coletivizar nossas questões e nossas inseguranças e o que a gente não sabe lidar ainda, eu acho que nós, como mulheres brancas, é importante que a gente se coloque nesse lugar de entender tudo que a gente teve, né? A mais em relação, por conta dos nossos privilégios, assim, até inclusive, ou principalmente, sei lá, em relação à afetividade, né? Que a gente, tipo, por ser um padrão socialmente colocado de branquitude, assim, a gente sempre teve mais acesso à afetividade, a gente sempre foi mais preferida por conta do padrão estético mesmo, né? E se relaciona, né, sempre mais com mulheres brancas e tem mais amigas brancas e está em lugares brancos e tal. E eu acho que de colocar nesse lugar também de conseguir expor isso e colocar tudo que a gente faz de racista e de tudo que a gente... da forma como a gente se relaciona com as outras pessoas e da forma, né, tipo... E repensar isso também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante pra gente pensar também, né? Porque, sei lá, estamos entre 3 mulheres brancas aqui, né? Se tivesse, né, pessoas que não fossem brancas aqui, eu acho que talvez a conversa teria ido por um outro lado também, né? Sim. Seria outra conversa também, né? Então, sei lá, é da gente fazer esse exercício fora também, né? Tipo, de se colocar nesse lugar de autocrítica. De autocrítica. A gente perceber como que tudo isso que a gente conversou afeta diferentemente as mulheres negras, né? No caso, as lésbicas negras, né? Sim. É um exercício que a gente precisa fazer.
É um pouco do que a Pan tinha falado, né? Essa coisa de a gente ter uma favorita, né? E às vezes a gente não percebe o que é que predetermina esse favoritismo, né? São esses padrões, né? De uma sociedade racista, né? E as histórias hoje modernas, né? Assim, tipo, filmes, novelas, estão sempre reforçando esses estereótipos, né? Quem é o mais bonito, quem é a menina mais branca, a loira de olhos azuis, magra, né? Sempre aquele padrãozinho. E também a heterossexualidade também sempre em primeiro lugar. A gente não vê casais lésbicos quase, né? Né? Coisa que também faz muitas lésbicas quererem ter um amor, porque também não se veem representadas, mas então querem ter aquele amor de novela também, né? E por mais que não seja o mais saudável, assim, de todos. E assim, a gente também não sabe exatamente o que é saudável, né? A gente tá aqui justamente percebendo que tem problemas na nossa forma de se relacionar. E que a gente não quer mais, a gente quer mudar alguma coisa, mas assim, a gente ainda não tem muito, né, muita ideia do que fazer, mas eu acho que no final a gente vai tentar imaginar um pouquinho. Sim. Pensando toda essa ideologia e tal, o que é isso, né, que você propôs, assim, tipo, na prática, a gente pensar onde isso acontece, assim, né? Distorcer a realidade como ela é, eu acho, né? O amor romântico, eu acho que faz isso, assim, da gente achar que você proibir uma pessoa de ir pra tal lugar é amor. Porque, né, que o ciúmes é amor, que a possessividade, né, e o sofrimento é amor. E que tudo isso que é ensinado pra gente é amor. E que a devoção, e principalmente a submissão de mulheres é amor, né? Então, tipo, o amor romântico. E o controle dos homens também é amor, né? Tipo, o controle das mulheres não é amor. De uma mulher sobre um cara, né? Mas o controle de um cara sobre uma mulher é amor. Não, gente, sem contar os crimes ditos passionais, né? Que o cara mata, e aí é dito que ele amava ela demais. Isso também tá, né, no amor, no que é dito que é amor, né? Sim. A violência também. Violência, né, mortal, inclusive. Não só a violência física e sexual, mas, né? Sim. E que foi culpa da mulher. Né? Sim. Ela que causou isso no cara, né? Sim. E até em termos lésbicos mesmo, é isso, as referências que a falta de referência que a gente tem faz com que a gente só reproduza as mesmas coisas de tudo que não serve pra gente, porque o amor, ele não serve pras mulheres, né? Especialmente porque ele serve como uma ferramenta de dominação dos homens, né? E a gente crescendo vendo filmes e histórias da Disney e tudo isso, a gente aprende que amor é submissão e amor é a mulher doida, a mulher irracional, a mulher que só pensa em amor, que a vida da mulher é o amor. E tudo que é destrutivo pra gente, quando a gente, né, finalmente consegue minimamente entender que, né, a gente não gosta de homens, né, a gente quer se voltar afetivamente a mulheres, a gente não tem referência. E aí a gente só reproduz isso, a gente só reproduz dominação uma da outra, a gente só reproduz posse e controle e tudo mais que a gente foi ensinada a pensar e sentir sobre mulheres, que é de competitividade e de tudo isso, assim, e como que isso nas nossas relações acaba caindo nos estereótipos de, né, quando aí duas lésbicas se encontram e se apaixonam, aí é uma fusão total e que as duas são uma e que se entendem completamente, porque de fato a gente, né, experiencia coisas muito próximas, que eu acho que é isso, assim, também, que a gente acha mó da hora de tantas trocas próximas e de corpo ser próximo e de tudo isso, assim. Tem essas coisas que eu acho positiva, né, dessa proximidade que a gente tem, mas ao mesmo tempo esse lugar, né, que era que a gente estava trocando ideia antes também, de que o lugar da mulher é o amor, é da passionalidade, né, da coisa do sentimento e da não racionalidade, e aí isso
se soma duplamente numa relação lésbica, porque são duas mulheres cheias de traumas também, cheias de uma vida de misoginia e de um monte de coisa, e como isso é destrutivo, né? Quando a gente não pensa sobre isso. A carência que a gente tem de comunidade mesmo, né? Quando a gente encontra outra lésbica é maravilhoso. Deixa de ser saudável em algum momento, assim, né? Mas a princípio é um respiro muito grande, assim, né? De poder olhar e se sentir em casa, se sentir à vontade. A gente tava, né, conversando disso, de como a gente não pode ser lésbica no trabalho, a gente não pode ser lésbica na nossa família, e poder finalmente ser lésbica não é um estereótipo estúpido, né, de as lésbicas que se casaram no segundo encontro, mas de como a gente precisa estar à vontade e respirar e poder estar bem. Então, claro que a gente vai casar e vai querer ficar junta, né, porque a gente almeja a comunidade, né? A gente quer estar juntas e a única solução seria que a gente tivesse uma comunidade pra nos dar isso, assim, né? A carência que a gente tem de estar com outras lésbicas e à vontade. Sim. Eu fiquei pensando, né, nesses exemplos básicos também, voltando, de como a gente tem vários exemplos de romantismo padrãozinho, assim, né? Que a gente coloca, e de como eles são até levados, na verdade, totalmente levados para as relações lésbicas, assim, né? De aliança, de estereótipo de ciúmes, de como isso ainda é visto como amor, e como a gente entra numa lógica, e por tudo isso que a gente tava falando, né? De que a gente não sabe o que é gostar de alguém. A gente sabe o que disseram que era amor, né? E amor é tudo isso de merda que a gente tem reproduzido, assim, né? Que amor é... Sei lá, eu nem gosto, na verdade, dessa palavra. Precisava achar uma nova, né? Também acho que seria bom pra diferenciar. Deixar de amar, na verdade. Eu fico pensando nisso, assim. O nosso caminho é deixar de amar e fazer outra coisa, assim, né? Porque... Sim, pode crer. Junto da ideia do romantismo, vem a coisa da pessoa especial, né? Da única, exclusiva, que é capaz de suprir com suas necessidades e com suas necessidades afetivas. Como isso estando num contexto de que a gente, né, não tem uma comunidade real, uma rede, né, fortalecida e de fato que exista, de lésbicas que, né, constroem coisas juntas e que, enfim, repensam e reconstroem as formas de ser juntas, como isso é conveniente, né, pro patriarcado, assim, que... Enfim, que a gente fique mesmo... Por isso que é isso, né? Tipo, hoje em dia, o capitalismo patriarcal tá absorvendo muito bem os casais homossexuais e as lésbicas, né? Porque tudo bem você ser gay, você ser lésbica, contanto que você construa uma família que consuma e que compre bens e que reproduza a lógica, né? Do acúmulo, e que pague seus impostos, e que consuma, e que, né, que trabalhe para manter a sua família ali. Contanto que você seja igual a todas as outras e que não seja uma ameaça para... Você não questione, né, as bases dessa sociedade, né, a exploração, contanto que você fique na tua... Tá ok. Beleza. Tá, vai ter um casamento. A gente pode até te dar algum direito. Até pensando nessa ideia de que supostamente, assim, né, as relações gays e lésbicas, elas não têm esse intuito capitalista de reprodução, né? A gente supostamente não estaria junto pra criar novas forças de trabalho ou novos herdeiros, assim, né? E até isso o capitalismo consegue colocar num lugar que é bom pra ele, assim, né? A inseminação, as barrigas de aluguel, tipo, os casais que supostamente não se reproduziriam e não estariam nessa lógica de produção de gente, eles estão já, né? Eles já estão produzindo pessoas, e até aquela ideia de como é um problema, inclusive, racista, assim, né? De que casais de lésbicas e gays, de classe média alta, que tem grana pra inseminação, que tem grana pra barriga de aluguel, reproduzem uma criança da cor deles, né? Com os traços deles, e como isso também é uma maneira de reproduzir todo esse estereótipo racista de beleza e de o egoísmo que a gente tem
em relação ao nosso próprio rosto, como é importante que ele tenha a minha cara e tudo isso, assim, né? Tudo muito ligado à lógica oficial. E a gente até, sei lá, deixa de ser, né? A gente vira norma se a gente tá participando de tudo isso, assim, né? Porque quem tem grana pra fazer isso são pessoas brancas. E a questão da propriedade também dos filhos, né? Não, a posse também dos filhos, né? Tem que ter um filho que é meu, seja a minha cara. Sim, não vai adotar uma criança que já existe no mundo, né? Enfim, essas questões todas, acho que a gente estava conversando antes, né? Também sobre como a nossa sociedade ela se estrutura, né, em hierarquia sempre, né? A Margarita Pisano chama de lógica do domínio, né? Sempre em vários âmbitos da nossa vida sempre vai ter um superior e um inferior, e a gente pode perceber isso em como se estruturam as opressões, né? Tipo, o patriarcado, o homem em cima, a mulher embaixo, a supremacia branca, os brancos em cima, os negros embaixo, negros e indígenas. E no capitalismo mesmo também, os ricos em cima e os pobres embaixo, sempre, de que sempre tem um melhor e um pior, de que sempre tem um superior e um inferior, e essa lógica, né, a gente reproduz ela em tudo, assim, a gente, até para coisas banais, assim, é minha comida preferida, tem que ter uma preferida, não posso gostar de várias coisas, tem que ter a preferida. Também aquilo que você estava falando de idealizar, né, uma pessoa maravilhosa que você se apaixona, é porque ela é diferente de todas as outras. Eu gosto mais dela do que de todas as outras, das minhas melhores amigas. Tipo, isso é uma prova de amor também, porque senão, se eu gostar igual a minha amiga, tipo, daí não é nada. Cadê o saborzinho do amor? Né? E então aí a gente constrói sempre o valor pela comparação, né? E sempre na comparação tem o pior, tem o melhor. Então é sempre uma competição também. E competição também é uma coisa que faz muito parte, né, da nossa realidade diária e da nossa realidade enquanto mulheres também, né? E a gente se relacionando só entre mulheres, a gente já... Essa competição é uma coisa que a gente precisa lutar muito, né, também pra escapar, né, dessa rivalidade. Isso gera insegurança também, né, porque sempre a gente pode ser a melhor ou a pior, né, dependendo da situação. E isso gera insegurança, isso gera ciúmes, isso gera mil coisas bem complexas. Até pensando nas hierarquias que já estão postas, assim, né, que você colocou, de raça, classe, gênero, como é complicado também ver como lidar com elas também, né, porque a gente reproduz todas elas também, né, e daí quando a gente é preterida em relação a, né, tem todas essas questões de como as hierarquias estão dadas e como a gente lida com elas, de maneira não só a favorita, mas a favorita que é branca, a favorita que é magra, a favorita que é bonita dentro dos padrões, né? E como isso também nos coloca nesse lugar de rivalidade, muitas vezes também, né? De tipo, eu ser mais bonita, mas eu sou mais legal, mas eu sou mais estudada, falo melhor, sei lá o quê. De como a gente reproduz todas essas hierarquias também. E até em relações de suposta igualdade, assim, né? De... a minha favorita porque ela é minha favorita, porque eu estou apaixonada por ela, porque independente das outras coisas, ela é a especial da minha vida, assim, né? Que eu acho que é muito essa lógica do amor, né? De querer fingir que não existe outras estruturas que estão marcando tudo esse favoritismo, né? Sim. Pensando que a forma que a gente foi ensinada é relação exclusiva e é uma relação... só das duas pessoas e mais especial, aí vem outra possibilidade. Então vamos nos relacionar de forma aberta, porque o amor é livre mesmo, não é mesmo? Então, e aí, então isso vai salvar a gente de tudo. Sim. E, putz... Não. e que... dentro do romantismo e dentro do amor romântico e dentro do patriarcado,
aberta ou fechada, a gente vai estar permeada de várias coisas disso que a gente tá falando, assim, né? Que a gente... Tá, então a gente agora decidiu abrir uma relação, né? Desapareceu não vou sentir mais ciúmes. Desapareceu tudo. Não desaparece. Né? Ele tá ali, as suas inseguranças, toda a nossa construção tá ainda introjetada, a nossa competitividade em relação a outras mulheres tá introjetada. E, né, eu acho que é independente. Eu acho que, no final das contas, é isso, né? Não importa muito se é uma relação fechada ou aberta. Eu acho que a gente tem que questionar, sim, a questão da exclusividade, de afeto, e como a gente, né, demanda o afeto só pra uma pessoa, mas que isso não é exclusivo da relação exclusiva, né? Isso tá na relação não exclusiva também, porque você pode ter uma relação aberta, onde você tá só se relacionando com a pessoa e que, sei lá, ela é aberta pra você ficar com outras pessoas. Dar uns beijos, transar. E é isso, então, pra você transar com outras pessoas e... Só e não que construir nada com essas outras pessoas. E não, tipo, levar com responsabilidade ou pensar que a outra pessoa também pode, né, enfim, que a gente construa outras coisas fora dessa centralidade que é a relação central mesmo, né? Que é aberto, mas ainda a centralidade tá ali, ainda, tipo, todas as expectativas estão ali. Que aí eu acho que é isso, tipo, tanto para outras pessoas que você possa se relacionar, quanto para suas outras amizades, assim. Eu acho que, tipo, é de você estar, independente da relação que você tá, da gente repensar qual que é a disponibilidade de tempo que a gente tem para outras pessoas e para construir coisa com outras mulheres, né? Meu nome é Gabriele, tenho 18 anos, sou sapatão e sou de São Paulo, Zona Norte. Não faz muito tempo, de verdade, mas toda a minha vida parecia que tinha sido uma farsa por eu sempre pensar que eu tenho que gostar de homens como se eu fosse obrigada, e depois que esse peso saiu das minhas costas foi tipo, nossa, eu não tenho interesse nenhum em homem, meu Deus do céu, isso é normal. Porque ninguém nunca tinha me falado de casais lésbicos, realmente eu não tinha noção nenhuma. Então faz pouco tempo e foi muito bom, de verdade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que foi minha melhor amiga, que falou pra... A gente conversava na sala, acho que isso surge meio que no ensino médio, a gente conversava sobre vários assuntos. E aí eu conheci o feminismo, e aí o feminismo falava, não tem necessidade de fazer tudo isso por um homem. Aí quando isso foi caindo por terra, eu pensei, nossa, eu não gosto de homens, mas o que eu gosto? E aí eu tinha minha amiga, e a gente conversou, e aí a gente ficávamos conversando muito, e aí a gente acabou indo na primeira virada feminista, e eu acabei indo na primeira roda sapatão, sem saber de nada, com um monte de gente que hoje eu até conheço, só que não se lembram de mim, mas eu lembro delas, foi muito importante. Acho que é a segurança, sabe? É muito mais fácil me abrir pra uma mulher do que pra um cara. Eles não entendem, é muito sem noção, gente. É absurdo, sabe? Como eles não sabem de nada. Nossa, que burrice. Não dá pra, não sei, burrice, não é possível isso tudo. E gostar de mulher é mó da hora, porque não? Elas são mais legais, te entende, é legal construir algo, é legal desconstruir coisas que a gente acha que é o certo, sabe? Ser amigas, principalmente, acho que é o que eu mais gosto. 1, 2, 3, 4... Assiste ao pôr do sol na Praça da Liberdade. Logo se esquece dos olhos que te olham com maldade. Mas sonho um dia em ser, em qualquer lugar do Brasil, alguém que saiba o seu destino.
distância quer, mas sonho um dia inteiro em qualquer lugar do Brasil, um amor assim do seu jeitinho. As lobas, as bruxas, ela corta a unha, ela apanha na rua, a família expulsa, ela não tem culpa, mas fica na sua, ou causa e grita, ela corta a pica dos cara que abusa. Dentro disso que a gente estava falando, né, antes, né, todo esse romantismo que permeia as nossas relações também mascara situações de violência, né, como a gente já tinha falado mesmo, esse controle e às vezes um abuso psicológico é tido como prova de amor, né, mesmo. Fosse uma prova do interesse daquela pessoa por você, e ela gosta muito de você, por isso que ela te controla. E isso pode estar em relações lésbicas também, né, muito fortemente também. E enfim, tem a questão também do sexo, né, que a gente chegou a falar, assim, que toda a sexualidade de todos nós, né, é um pouco pautada na pornografia. Por mais que você não assista ativamente pornografia, eu acho que ela respinga nas outras representações, né, em outros filmes, que eu tinha comentado com vocês, que, por exemplo, eu tava vendo uma série e aí era tipo um sexo normal, assim, né, eles estavam ali, estavam bem, e aí eles começam a transar e aquilo tudo parece um estupro, porque é aquela coisa, né, da pegada selvagem, e isso é um sexo bom, porque senão é um sexo morno, senão é... Papai e mamãe, pra reprodução. Enfim, e aí nisso a gente tá erotizando a violência, né? A gente tá erotizando o estupro, a gente tá pegando toda a estética de um estupro e dizendo que aquilo é ok, que aquilo é da hora, né? Enfim, eu acho que isso chega no sexo lésbico também, não é só, né, no sexo hétero. Como mesmo você tinha dado o exemplo, né, do The Award. Sim. Que elas estão, como é que é? Era isso, tipo, né, quem tá ouvindo aí se já viu The Award, não sei, mas que num dos capítulos as minas estão super discutindo, a Beth e a Tina lá, de uma forma muito ruim, assim, agressiva, uma com a outra. Elas estão tretando e aí uma puxa a outra e elas começam a transar, assim, e super fetichizando isso, assim, da violência entre elas. Da briga, o sexo foi, tipo... A continuação, e como se isso fosse uma coisa da hora, e, nossa, uma pegada, só que, nossa, aí elas começam a transar de um jeito horrível, assim, super violento, assim, meio que se agredindo e tal, uma na outra, e transando, e é isso, passou no seriado lésbico, e de uma forma ok, assim, eu não senti nenhum tipo de problematização daquilo, ou, tipo, uma consequência daquilo pra alguma ou pra outra, alguma reflexão que elas... Tipo, não teve nada disso, assim. E... Foi vida que segue. E aí isso foi uma trans e tal, isso... Eu já ouvi isso de várias... Eu já ouvi isso de umas minas, assim, de tipo... porque... É mó da hora sexo depois da briga, que, tipo, nossa, depois que a gente briga é um sexo maravilhoso, ou tipo, uma briga termina em sexo, né? Vocês estão comentando até. Mas, tipo, eu acho muito bizarro isso, sabe? Tipo, como que, sei lá, seguido de uma coisa tão tensa e de um desgaste emocional tão foda que é, muitas vezes, uma briga, uma discussão assim,
sei lá, é só assim que rola um sexo mais da hora, sabe? Sei lá, eu acho que é romantizar muito um sexo violento, e não que o sexo necessariamente seja violento depois disso, mas ligar uma coisa a outra, assim, eu acho, sei lá, meio bizarro, assim. Não, só mais um exemplo que me veio é isso, assim, tipo, de ter pegada, é isso, você tá vendo a mina que você quer ficar, você não conhece direito, assim. E aí você vai e simplesmente agarra ela e dá um beijo, assim, e você nem sabe se a pessoa necessariamente quer, não tem uma mínima disposição de aproximação, de nada, assim, né? De conversa, né? Esse lance de conseguir sexualizar a violência e romantizar a violência tem a ver com a subordinação direta de mulheres, assim, né? Porque eu fico nessas brisas de como juntaram violência com sexo, e isso existe e continua vendendo até hoje, assim, né? Mas eu acho que é muito esse lugar mesmo, de que tá no pornô, mas você não precisa assistir pornô, porque ele tá em todos os lugares. E como que, né, a gente vê que é só uma maneira de tornar interessante para essas mulheres violentadas a subordinação delas, assim, né? É tipo, tornar isso sexualmente atrativo, tornar isso amorosamente interessante, né? Tipo, esse lance de não só a pessoa ser ciumenta e falar é porque eu te amo, mas você achar que, nossa, mas eu, né, demonstrei que eu tava afim de outra pessoa e ela nem teve ciúmes, assim, tipo, como se isso fosse uma aprovação também da outra pessoa, né? A gente buscar isso, a gente querer que a pessoa sinta ciúme sim da gente, brigue com a gente sim, porque ela gosta da gente, assim, né? Eu acho que tudo isso, e pra mim, diretamente em relação ao sexo, de como a gente conseguiu se afastar completamente de afeto, se afastar completamente de carinho, e uma transa da hora é uma transa, sei lá, violenta e tensa e sei lá o quê. É muito esse lugar de subordinação da mulher, assim. Até que, pensando em relações lésbicas, essa ideia de ativa e passiva e essa ideia toda, né, de que é a romantização da subordinação de uma mulher, né? E não de duas. Então não pode ter duas fazendo um sexo de igualitário, né? Tem que ter uma sendo subordinada à outra. Isso que é o sexo geral, assim. Nem que você troque de papel. Né? Nem que hoje eu seja dominada e você seja dominante. Sim. E amanhã é o contrário, né? Sim. Tem que ter alguém dominando sempre. Eu acho que a gente pode falar das propostas, né? Eu acho que aí a gente pensou em propor coisas, né, assim, ou imaginar coisas que a gente poderia fazer para mudar, assim, minimamente as nossas relações, torná-las mais saudáveis, porque o que a gente estava falando, que nessa discussão, muitas vezes a gente vê que a gente fica muito no diagnóstico, a gente percebe que há o problema, mas a gente não consegue propor nada de novo, porque, né, a gente não tem referências, a gente não tem um modelo a seguir também, né, do que fazer, o que seria o certo fazer, né. Enfim, eu acho que nem é isso, né, é uma questão de a gente só pensar, né, talvez a gente se pensar nos nossos sentimentos, não negar também, tipo, quando a gente está sentindo ciúmes ou quando a companheira está sentindo ciúmes, né, não negar que isso existe, né, e fingir que tá tudo bem, mas tentar pensar de onde é que vem isso, né, e tentar entender de onde vem esses sentimentos para daí tentar, quem sabe, com o tempo se livrando, né, desses sentimentos que não fazem bem pra gente. Sim, e propor uma conversa quando, sei lá, alguém tá sentindo ciúmes e não se ausentar disso, como se a gente não fizesse parte disso também, sei lá, tipo, eu tô sentindo ciúmes da Pan e como se eu tivesse que lidar com isso, eu sozinha, porque eu que estou sentindo isso. E eu acho que é um processo da outra trazer também a questão, primeiro um acolhimento, assim, só que ao mesmo tempo eu acho que não um incentivo, né, desse sentimento, assim, mas de entender que a outra também tem a sua individualidade e que a individualidade nossa não significa necessariamente uma ameaça à outra. Assim também, né, tipo, tentar fazer esse exercício de que cada uma é importante que cada uma tenha a sua individualidade e que faça outras coisas com outras pessoas e que tenha projetos com outras pessoas e projetos individuais. Isso não é uma ameaça a um sentimento que esteja vivo, porque se não está vivo, a gente tem que entrar num diálogo aberto também
de quando isso deve terminar, né? Que é o lance da gente entender quando algo acaba e, né, e de não se esfolar até a última para que uma coisa que já não exista dê certo. A gente, sei lá, é um lance de meio que da gente ter coragem de assumir as nossas coisas também, do que a gente realmente está sentindo, né? Tipo, enfim, coragem de assumir quando algo acabou, ou que, sei lá. Ou... E de admitir mesmo, né? Que pode acabar e que mesmo que tenha acabado, não é que deu errado. E que, não era amor, então, porque não era eterno, porque, não deu tudo errado. Não deu certo, mais uma vez, meus relacionamentos, porque acabaram. Acabou porque as coisas não tem um começo, meio e fim, né? Assim, a gente... E pode ter sido lindo, se a gente souber também de perceber quando é que chegou nesse ponto mesmo, em que cada uma precisa ir pra seguir seu caminho. E sem a gente ficar insistindo, né, e numa relação que tá desgastada e se desgastando cada vez mais, né? Então, saber a hora de terminar é uma coisa muito importante para que a gente não se machuque, também não se odeie depois e não tenha que se isolar, se separar totalmente, separar as amigas todas, porque entre cada uma de um Acho que time, tá no meu lado. né? Nossa. Sim, foda. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Que a gente propõe aqui, que é pensar como terminar, né? Os nossos relacionamentos, porque eles terminam, sim. E é uma parte saudável do processo, né? Que eu acho que tem bastante a ver com a romantização, né? Essa ideia de amor pra sempre, felizes pra sempre, etc. E uma coisa que eu gosto bastante de olhar pra mulher e pro corpo da mulher, e a Pisano tem isso, né? Acho que é a primeira feminista que eu li que tem essa pegada de entender o cíclico, né? Da mulher. Porque a nossa sociedade ela é pensada pro homem e pelo homem. Então as coisas têm um tempo diferente da realidade da natureza e da mulher e do cíclico, né? E de como as coisas vão acabar assim. E a gente compreender e abraçar a morte das coisas também é um processo muito importante, assim, né? E entender que das mortes renascem coisas e, tipo, o fim de um relacionamento não é o fim de uma relação, né? E como a gente pode ser amiga e transformar os sentimentos que a gente sente. E eu acho que isso é muito, muito rico pra comunidade que a gente busca tanto, né? A gente ficava até conversando antes de como esse lance de rebuceteio e as pessoas que não querem se trombar como a comunidade é pequena e como isso mina muito a possibilidade da gente criar outras coisas, né? Porque vai criando esses times da mina que terminou com a outra mina, e daí eu não gosto dela porque ela fez isso, não sei o quê, e a gente podia estar cuidando uma das outras, compreendendo o fim das coisas, compreendendo a mutação das coisas, né? De como a gente pode sentir coisas diferentes depois, né? Que não necessariamente são o que está sendo agora. E eu acho que, enquanto comunidade, a gente agir com responsabilidade em relação ao que a gente vê também, de não simplesmente comprar o que dizem sobre a outra e com, sabe, tipo, porque fiquei sabendo que, nossa, né, deu uma mancada e tal, e nisso já cria todo um estigma em cima da pessoa e é esses times, né, que aí uma de cá, uma de lá, claro que sim, guardando as devidas proporções, porque violências existem e vários relacionamentos abusivos fodas existem, assim, e que é isso que a gente tem que se atentar e aprender a lidar com isso, mas assim, eu acho que em maioria, assim, a gente aprendeu a se relacionar de uma forma muito ruim e eu acho que na maioria dos casos os dois lados agiram em um momento ou outro de forma ruim, porque a gente vai fazer isso, porque a gente faz isso. E tentar agir com responsabilidade nesse sentido, assim, também, de não inflar, né? Sei lá, essas coisas. Não demonizar, né, a outra porque deu errado e porque você tá magoada com ela e que vai acabar passando também essa mágoa. Uma hora você tá com raiva agora e você odeia ela, mas depois vai passar, né? Essas coisas acontecem, a gente não precisa ficar com isso e levar isso adiante, né? Mas como você mesmo falou, tem relacionamentos que são abusivos mesmo e assim... A gente também pode, a gente deveria poder, né? Às vezes
também é um tabu você chegar pra uma amiga e falar, olha, eu acho que seu relacionamento não tá muito legal. Às vezes parece que você é invejosa, parece que você tá querendo criar intriga, e às vezes você tá percebendo que tá rolando alguma coisa que é um pouquinho além, né, do saudável. E seria bom se a gente conseguisse também falar. Então, acho que esse exercício da gente estar falando sobre isso agora, por exemplo, e vocês fazerem rodas aqui e sempre estarem colocando esse assunto em pauta, eu acho que é importante justamente por isso, para a gente poder falar mais abertamente se a gente vê mesmo que tem alguma coisa rolando de errado. E às vezes o abuso pode ser das duas partes também. Pode não ter uma vilã e a mocinha. Não precisa ter. Mas pode estar fazendo mal, muito mal para as duas. E não precisa, né? E não precisa. Então, eu acho que também a gente tentar não fazer... a gente deixar esses tabus, né, imperarem, assim, entre a gente. Porque às vezes a gente fica com muito medo de falar as coisas, né? Total. Politizar também as coisas que a gente vive, pra mim tem sido bem interessante, assim, né, de como a gente lida com as coisas coletivamente, que eu acho que é isso que você tá falando, né, de coletivamente a gente lidar com as nossas relações, entender que não é uma coisa que só acontece entre eu e ela, é uma coisa que é sintomático, que é de todas, e conseguir ouvir conselhos e conseguir entender que, né, que o que vem de fora não é não é intruso, é... Sim, mas essa ideia eu acho que vem mesmo das relações heterossexuais mesmo, de aquela coisa, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher e porque é sagrado. E além de ser sagrado, o homem tinha muito mais antes direito de fazer o que ele quisesse. Ele podia matar, se a mulher tivesse traído ele podia matar a mulher. Isso já era, tava nas leis, inclusive, né, antigamente. O que acontecia dentro de um relacionamento acabava dentro daquele relacionamento. Então acho que é um resquício disso também, esse tabu da gente falar sobre o relacionamento das outras. Claro que, né, a gente pode mesmo rolar de ter intrigas. Óbvio, né? A gente, é aquela coisa que você falou mesmo. A gente vem, né, de toda uma socialização pra misoginia, pra gente não gostar de si e não gostar dos nossos companheiros, das nossas amigas, né? Tipo, a gente já rivalizar entre mulheres. Então, a gente tem os nossos traumas e a gente tem os nossos vícios, né, de comportamento, e a gente pode fazer coisas zoadas, sim. Todas nós, né? Mesmo que a gente esteja aqui pensando. Eu acho que até é legal a gente falar isso. E tipo, a gente não tá aqui também numa posição de as desconstruidoras. Pra todo mundo como é que deve ser, né? Na verdade, não. É justamente pelo contrário. Porque a gente percebeu na gente várias coisas zoadas. Eu percebi vários sentimentos ruins que eu não queria ter. E que eu quero mudar. Sim. Né? Sim, justamente por isso, não é porque, não, eu acho que a gente tem que mudar, vocês têm que mudar, senão eu não vou conseguir ter as minhas relações perfeitas. Não, né? Sim. É muito pelo contrário, acho que assim, todas nós precisamos se esforçar pra a gente, quem sabe, construir pro futuro, né? Sim. Um passo de cada vez. Né? Eu acho que uma proposta é essa, a gente tentar cada vez mais coletivizar as nossas relações. Tipo, independente de quais sejam também, mas especialmente as afetivas, amorosas, sexuais, sei lá, que é onde a gente se fecha mais, é onde a gente, sei lá, a sacralização do amor, e cada vez mais a gente tentar... coletivizar isso, né? Que eu acho que tem uma diferença também entre expor a outra, né? A gente não tá expondo publicamente a outra mas eu acho que da gente coletivizar nossas questões, assim, né? Porque é uma culpa, sempre. A gente é permeada dessa culpa que a gente tem que carregar em todas as relações que a gente tem, e que a gente não tem que sentir culpa por expor para uma amiga, por exemplo, as coisas que a gente tá passando e que a gente acha que não é legal, né? E que, tipo, a gente falar sobre algo que a gente tá achando que é estranho ou que tá se sentindo mal, não é falar mal da outra, né? Não é colocar a outra num lugar horrível, assim, mas é assumir o que você tá vivendo como algo importante, né? E sei lá, eu acho que é isso, assim, a gente tentar
Eu sinto muito essa necessidade, assim, porque a gente se relaciona e às vezes a gente não sabe por onde. Porque às vezes duas pessoas a gente não se basta entre uma e outra, né? E eu acho que é justamente isso, assim, da gente tentar sair dessa bolha, assim, porque várias respostas eu não acho também, né? Me relacionando, assim, a gente cai no vício do olhar de uma da outra, assim, e... É importante ter outras opiniões, né, assim, outros olhares, assim, sobre o que a gente tá vivendo também. Sim. É importante. Sim. Eu acho que também tem bastante a ver com a sociedade que a gente vive hoje, do bem e do mal, né? De, tipo, às vezes a gente vai falar um problema que a gente tá passando pra alguém e parece que aquela pessoa se tornou o mal. E que, né, ela virou uma vilã, assim. Nas salas que a gente organizou sobre violência, e que participamos também de outras meninas organizando, era muito esse ponto, assim, pra mim, de que ninguém é só vítima e só algoz, e só boa e só ruim, assim, né? Porque vira um lance de que se eu sofri, eu nunca causei, né? E é bem importante também sair dessa lógica hierárquica, né? Da pessoa que é boa e sofreu, e da pessoa que é má e fez a outra sofrer, assim, também, que... Sim, com certeza. Eu acho que precisa ter esse exercício, principalmente, né, da gente olhar pra si mesmo, né, ver que a gente pode estar causando coisas ruins também. E Isso, não só pras outras, como pra gente mesmo, né, porque faz mal pra gente também. A gente tava falando primeiro, né, da lógica de domínio, né, daí a gente falou de que a gente acaba construindo o nosso valor, né, ou autoestima, não sei, por comparação, né, e nisso surge os ciúmes e tal. E aí daí já numa relação aberta você tinha falado sobre, tipo, não expor a outra a esse tipo de comparação também, porque é complicado, né, não expor a outra a uma situação em que você tá com uma mina aqui e ficar com uma outra no mesmo ambiente. Não tem necessidade disso, né? E até em outros lugares, assim, né, de comparações na fala, de comparações de... Mesmo que não diretas, mas, né, esse lance de... Ela é diferente, ela não... né, várias relações disso, assim, de... Mas ela não briga comigo por isso, ou ela é mais suave em relação a isso, ou, né, ela não tem ciúmes como você tem. Todas essas questões de comparação que não necessariamente são disposição física, né, de ver o afeto das outras, mas que também geram, né, várias ansiedades. Sim. É um bom exercício, não comparar as pessoas, porque elas não são comparáveis, né? E não se comparar também, né? Pra também a gente não ficar com as inseguranças ou com o ego muito inflado também, Sim. né? Pra dosar isso aí, a gente perceber que cada pessoa é uma pessoa e cada um tem suas qualidades e defeitos e pronto, não é porque ela é foda em alguma coisa que eu não posso ser também tão foda quanto ela. E, enfim, que ela pode ser boa em alguma coisa e eu posso ser boa em outra. E, enfim, né? A gente não se comparar pra gente não ficar... Se autodestruindo mesmo, né? Sim. Já basta a feminilidade, né? Sim. Imposta, né? Mas esse exercício de imaginar o que poderia fazer de diferente é bem interessante, eu acho. Eu sinto falta disso, né? Porque acho que a gente, né, no geral, assim, fica muito analisando e criticando tudo e construindo, às vezes não muito, né? É a parte mais complicada. Então, às vezes a gente até deixa de construir, né? De tanto que a gente diagnostica, a gente se retira também, né? Tipo, tá tudo uma merda, as pessoas todas, todo mundo tá imerso. E se retira do lugar de construção, de erro também, né? Que a gente tem muito medo de errar e muita culpa e muito, né? A gente também não quer errar. Eu acho que é muito importante pra isso tentar conversar, né? Nem todo mundo vai estar aberto a essa conversa. Muita gente vai ficar na defensiva, muita gente vai fugir do assunto, mas é importante a gente tentar colocar isso em pauta. Enfim, eu pensei agora em outra situação, que é uma coisa bem ruim também, assim, que acontece às vezes em algum casal, já ouvi falar, assim,
De, tipo, uma das meninas querer conversar sobre relacionamento aberto. Às vezes nem tá propondo um relacionamento aberto ainda. Aí a outra já acha, nossa, mas você tá querendo ficar com alguém, você já tá pensando em me trair, tá pensando... E aquilo não pode nem ser conversado. Então, eu acho que é isso. Tentar sempre a gente se abrir pra conversa. Se abrir pra desfazer esses tabus todos, porque... Eu acho que é assim que a gente vai conseguir começar a imaginar mesmo o que fazer pra melhorar. Disso da gente tentar ouvir a outra, não a partir só da gente, assim, né? Tipo, ouvir a outra a partir, entendendo que ela tem os desejos dela. Se eu sou um espaço acolhedor em tantos âmbitos, tipo, nesse específico eu não posso ouvir sobre os seus desejos, sobre algo que você está sentindo ou sobre uma inquietação sua em relação à nossa relação, sei lá, afetiva, sexual, que é o mais delicado. E, sei lá, né, entender que na maior parte das vezes não é sobre a gente, né? É sobre a pessoa e ter esse ouvido, entender a outra como um outro universo mesmo, assim, né? Sim. Eu fiquei lembrando do que você falou antes, não sei se a gente estava gravando, de como também é interessante a possibilidade, dar essa possibilidade pra gente, né? De falar os nossos limites também, e eu não dou conta, eu dou conta disso, eu não dou conta disso. E como também esse caminho inverso, né? De ser um espaço acolhedor para os desejos e inquietações da outra, mas também conseguir encontrar um espaço acolhedor para entender os seus limites, entender até onde você vai, que também tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Muitas de nós não sabemos até onde a gente pode ir, mas de conseguir ter esse lugar que é acolhedor dos dois lados, assim, né, amor? Sim, e também você colocar um limite, às vezes a pessoa também pode, né, achar que você não tá, que você não quer desconstruir, que você não está disposto, você não, né, mas cada um tem seu tempo e precisa ser pensado, mas, né, a gente tentar agir, eu acho que a gente tentar ser, né, sinceros, eu acho, tentar colocar as coisas, mas é o que a gente estava falando antes, eu acho tão complexo esse assunto, justamente porque é diferente de uma relação de amizade, né? Quando você vai conversar com a pessoa que você está se relacionando afetivamente, você fica mais tímida, você tem mais tabus em certas coisas, você tem medos e inseguranças de que a pessoa possa interpretar mal, ou de que ela possa gostar menos de você, ou que ela possa desistir de você, ou sei lá, e todas essas coisas que a gente pode falar, não sinto nada disso, mas às vezes isso tá bem inconsciente na gente, e a gente só tá agindo conforme aquilo, né? Então, é muito complexo. A gente tem que pensar que é tudo muito complexo. A comunicação pode ser... A gente pode falar, não é só a gente conversar e tá tudo bem. Não, a conversa não é assim tão simples também. Assim, eu acho que muitos dos nossos problemas de relação é comunicação. Que às vezes as duas pessoas queriam uma coisa, mas não conseguiram chegar naquele ponto, sabe? Queriam a mesma coisa às vezes e não conseguiram conversar o suficiente para entender o que queriam. E às vezes você não sabe o que você quer também, e às vezes você conversando você consegue entender um pouco, não, enfim. Eu acho muito complicado. Mas você falando isso de tipo, a gente fica se podando e fica querendo fazer uma imagem da gente de ser super da hora e tal, que tem muito a ver com o espaço da afetividade, estar nesse lugar da pessoa especial. E aí eu acho que conforme a gente tenta fazer esse exercício de tirar a única pessoa especial, e não que ela não seja maravilhosa e que não seja muito importante para você em diversos aspectos, mas que ela não é diferente de todas as outras, né? Que ela enfim, né, uma pessoa que você, né, por diversos motivos se aproximou e tal. Mas eu acho que dela, tudo né? mais. Mas quando a gente, eu acho que começar mais fazer esse exercício de tirar as pessoas desse lugar especial, eu acho que a gente acaba saindo desse lugar de querer ser especial também, sabe? Eu acho que é uma coisa dupla, assim, também, de tipo, gradativamente tentar desconstruir
isso da relação especial, acho que, né, eu acho que vai ter menos coisas nas nossas costas também, de tipo, ter que ser alguma coisa a mais também. Eu acho que a gente vai passar a ter relações mais sinceras e mais, né, tipo, sinceras mesmo, acho que é a palavra, né? De limites e de quem eu sou, quem você é, quem que eu não sei que eu sou ainda, quem que eu não... tipo, né? Porque eu tinha lembrado de um texto sobre responsabilidade afetiva, que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é uma menina muito da hora, que ela fala que responsabilidade afetiva, a primeira de todas é individual, é a gente com nós mesmos, assim, sabe? Entra muito nesse lugar de autoconhecimento e de limites, né, de demarcação de limites, de sair desse lugar de vou demonstrar que sou desconstruidona, ou vou demonstrar que sou massa, que sou legal, porque é um lugar de até onde eu vou, e eu tenho responsabilidade comigo mesma, e eu não vou ultrapassar os meus limites, assim, sabe? De conseguir compreender que, sei lá, um exemplo de se ela quer uma relação aberta e eu quero uma relação fechada, eu não vou mostrar desconstruída e abrir a relação. Eu vou falar, então a gente não tá mais junta e já era, assim, sabe? Eu achei muito louco o texto, porque é esse lugar de conseguir compreender que o fim não é a pior coisa que pode acontecer e conseguir compreender que demarcar os seus limites é a forma mais saudável e mais carinhosa de você lidar com você mesmo, assim, né? De como a prioridade é você e não a relação e não a romantização de uma relação com alguém ou a necessidade de estar com alguém, né? É tipo, é a compreensão de que você tem que estar bem com seus próprios limites e com o seu próprio tempo e a outra pessoa vem depois de você, assim, né? E que você precisa saber lidar com você mesma bem, assim, né? Se conhecer o suficiente. Numa sociedade que coloca as mulheres sempre em segundo plano, a gente também está em segundo plano em relação a gente mesmo, Nós assim, mesmos, né? Que também acho que entra como uma proposta, assim, né? Acho que lidar com a gente com carinho é uma maneira bem grande, assim, de começar algo, de propor algo. Essa idealização romântica, às vezes segue um pouco a gente tá tão apaixonada ali, que a gente fala, não, eu acho que eu aguento fazer tal coisa, eu acho que isso... não, eu acho que eu posso mudar por ela, enfim. E isso leva a erros e a coisa, tipo assim, a mágoas, né? Você pode magoar, outra pessoa se magoar, se machucar, enfim. Ninguém precisa ultrapassar os próprios limites pra provar nada, provar amor pra ninguém, né? É isso, né? Eu vou até aqui, doa quem doer. Até aqui que eu posso ir. E, né? E a gente não esquecer, porque eu acho que essa coisa da paixão, eu acho que você falou, né? A paixão como magia. É um negócio mágico mesmo. Tem horas que você fica cega, né? Você fica encantada pela pessoa e você... Até aquelas coisas que às vezes você não gosta, você releva. Só que aí depois que passa essa fase, né, de arco-íris e brilhinhos, aí vem tudo à tona e aí às vezes você não sabe mais lidar com aquilo. E às vezes prometeu também mundos e fundos pra pessoa e você já não tá mais, porque você não soube dosar aquilo no começo, né? Não soube colocar seus limites mesmo e tipo, a gente não precisa aceitar tudo, né? Que a outra pessoa e achar tudo legal, porque por medo de ela não gostar da gente ou porque a gente tá muito encantada e a gente esquecer tudo que a gente era. Né? A gente, vou ser uma nova pessoa porque eu encontrei o amor da minha vida. Não, né? Não, a gente precisa ter um plano, mas eu acho que às vezes tem a ver mesmo com falta de autoestima e com falta de de perspectiva de vida, né? Que às vezes a gente também tá muito perdidona aí no mundo e é aquela coisa da gente ver a relação amorosa como uma salvação. Aí você se joga inteira e esquece das coisas que você acreditava. Sim. Então, acho que é isso, né? Falamos. Valeu, Gabi. Obrigada, gente. De novo ter colado aí. Foi muito legal. Sim, valeu mesmo. Por continuar isso, né? Que na Virada do Sapatão que a gente fez um evento aqui ano passado no Brejo, você deu uma oficina de rádio pra gente. A gente fez um programa também que foi bem legal. E eu acho que isso é fruto também do que rolou. Sim. Então, valeu. Isso, obrigada.